quero convidar aqui nosso querido irmão, pastor Marcos Vinícius, sua esposa, Fernandinha, está aí? Está, né? Fernando está lá atrás, Deus abençoe. Amém. Passa o álcool aqui. Eu já passei. É muita coisa. Meus irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Amém? Estou enrolado aqui. É um prazer estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer voltar aqui, estar nessa igreja onde eu aprendi a amar ao Senhor, aprendi a adorar ao Senhor com paixão, aprendi a gostar da Bíblia, aprendi na verdade, assim, uma transição, né, do instrumento para a Bíblia, porque gastei muitas horas da minha juventude, né, com o instrumento, estudando. E aí o Senhor me ensinou aqui a amá-lo por meio da sua palavra também. E como isso potencializa a nossa adoração, né? Como isso nos ensina a adorar ao Senhor em conformidade com a palavra. Então, todas as vezes que eu posso estar aqui, eu venho com um coração muito grato por tudo que o Senhor fez, sempre falo isso, tenho muito a agradecer a pastora Elisama, ao pastor Paulo, ao pastor Ronaldo, ao pastor Moisés. É muito bom, muito bom estar aqui com vocês. E eu estava falando isso com a Vanessa. A Vanessa falou, brincando comigo, quem te chamou para poder vir aqui? Eu falei, Vanessa, nem preciso, é minha casa, eu estou em casa, me sinto em casa. E é uma honra poder estar com os irmãos mais uma vez. Pastor Paulo, muito obrigado pelo convite. A gente se encontrou aqui na esquina, eu estava indo engessar meu braço. E a gente, aqueles encontros que o Senhor promove, né? Da gente se encontrar assim na rua e nessa conversa, essa oportunidade de estar com os irmãos. Você está com sua Bíblia aí? Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, que com certeza você já ouviu falar, já viu algum desenho sobre essa história, ou você já até pregou sobre isso, que é a parábola do filho pródigo, mas eu queria acender uma luz diferente aqui sobre essa passagem, e eu não quero falar sobre o filho que foi embora, nem sobre o irmão que ficou. Eu quero falar aqui sobre a história de um pai de amor. Amém? Então, nessa leitura que nós vamos fazer nessa manhã, o foco está no amor do pai. Há pouco tempo que vou me apropriar do testemunho da minha esposa. Há pouco tempo a minha esposa estava fazendo, agora mesmo esse mês, ela terminou um curso que ela estava fazendo, minha irmã também, lá na igreja, Memórias do Casulo, né? Memórias do Casulo. E ela estava conversando comigo algumas semanas assim, ela estava falando, eu perguntando, o que você está achando do curso? Ela falando, olha, está muito bom, mas eu tenho visto que as pessoas, assim, estão passando por processos que eu já passei, assim, eu estou vendo que Deus está agindo, mas eu estou mais para aprender e tal, como se assim, Deus estivesse falando com todo mundo, mas ainda não tivesse tocado naquela feridazinha dela. E aí, ela começou a passar por um problema no trabalho. E aí ela foi no carro chorando e falando, né, o meu sogro biológico, ele não é mais vivo, e ela falando, poxa, se meu pai estivesse aqui, eu saberia como resolver esse problema. E aí o Espírito Santo, na hora, lembrou a ela de experiências antigas dela sobre paternidade e falou com ela, você esqueceu quem é o seu verdadeiro pai? E no final do dia, aquele problema que parecia insolucionável foi solucionado, e aí ela chegou naquele dia no curso e a palavra era sobre o quê? Paternidade. Então, eu percebo um movimento no Espírito Santo de nos lembrar, volta e meia, de experiências que a gente já teve com ele lá atrás. Jesus Cristo diz que o Espírito Santo, ele faria muitas coisas, mas Jesus destaca três características, 3 obras do Espírito Santo. Nos lembrar das suas palavras, nos ensinar o significado dessas palavras e nos guiar por essa verdade.
Então, o Espírito Santo, volta e meia, vai vir até mim, vai vir até você, te lembrando de verdades que você possa ter esquecido, te lembrando de experiências que você já possa ter tido com Deus no passado e que hoje talvez elas não signifiquem tanto para você. Mas o Espírito Santo, ele também tem como obra regeneradora em nós, nos fazer lembrar para nos guiar nessa verdade. Então, eu queria ler com vocês essa parábola que fala sobre um pai de amor, amém? Então, nesse momento aqui dessa leitura, não fica pensando tanto no filho, mas eu quero que você foque a sua atenção nas coisas que o pai fez, amém? Glória a Deus. Então, Lucas 15:11 diz assim, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o pai lhe disse, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e o pai, saindo, tentava convencê-lo, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Meus irmãos, eu queria aqui rapidamente, vou tentar chegar em todos os tópicos, mas eu queria rapidamente falar sobre 10 características encontradas aqui nessa passagem a respeito de um pai de amor. E você pode deixar a sua Bíblia aberta se você quiser marcar, se você quiser fazer as suas anotações. Eu separei aqui 10 características que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. A primeira característica que Jesus está mostrando a respeito do Pai. Vale lembrar que essa parábola, ela é Jesus contando uma história, Jesus apresentando o Deus Pai àqueles que lhe estavam ouvindo e a nós. Jesus, todos nós sabemos o que Jesus veio fazer na terra quando ele encarnou, quando ele assumiu a forma de homem. Ele veio para poder não nos representar. Na cruz, Jesus não estava me representando, Jesus não estava te representando, não era um ato simbólico. Jesus estava trocando de lugar comigo e com você.
Então, nessa passagem, aqui há uma expansão do ministério de Jesus. Jesus veio sim para poder morrer por nós, para poder trocar de lugar com a gente na cruz, para poder nos dar a vida que somente Ele poderia nos dar. Mas Jesus também veio para poder tornar o Deus Pai conhecido. Jesus veio para poder ser a expressão do amor do Pai. Jesus veio para que nós pudéssemos compreender, conhecer, saber quem é o Deus Pai. O Deus cristão é Pai. Amém? Tem cristão aqui? Amém? Se você é cristão, você precisa entender que o Deus cristão a quem nós servimos, ele é um Deus que, diferente dos outros deuses, pode ser chamado de Pai. Amém? Ele é um Deus Pai. E esse Deus Pai, a primeira característica que eu vejo Jesus ensinando a respeito desse Deus Pai, é que ele é um Pai que ama a liberdade. Porque no versículo 12, já no começo, Jesus começa a dizer que o filho mais moço vai até o pai e ele pede a parte dos bens que lhe cabe. Ele pede a parte dos bens que compreendem ali a herança que ele receberia no futuro quando esse pai estivesse morto. Mas dentro de uma sociedade patriarcal como era a sociedade judaica, como é até hoje, um filho dizer para o pai que quer a herança significa dizer que ele já considera o seu pai como morto. Ele já não considera mais relevante a existência desse pai. E eu não sei como era na sua casa, mas eu sei que lá na minha casa, se eu falasse algo semelhante a isso para o meu pai ou para minha mãe, e se fosse perto do meu avô ainda por cima, eu iria apanhar muito, eu iria ficar de castigo. Porque o que Jesus está dizendo é que esse filho chega ao pai pedindo a sua parte de herança, mas com palavras de ofensa. Porque dizer para o pai que ele quer a sua herança antecipada para ir embora é dizer ao pai, a sua vida para mim pouco importa. E o mais impressionante disso tudo é que esse pai deu. Esse pai pegou os seus bens e repartiu entre o filho que pediu e entre o filho que nem estava fazendo parte da conversa, porque Jesus está dizendo, ele pegou os bens e repartiu entre eles. O que eu aprendo com isso a respeito dessa liberdade? Deus criou os homens para que os homens fossem livres. Livres para partir e livres para ficarem se assim desejarem. E é aqui que eu compreendo o amor de Deus. Deus não ama máquinas, Deus não ama instrumentos, Deus não ama objetos, Deus não ama coisas, Deus ama pessoas. Deus criou o homem para serem livres e para se relacionarem em amor com Ele. Do mesmo modo, Deus é anterior a tudo que a gente possa fazer. Nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Amém? Do mesmo modo, Deus não espera que nós o amemos, amemos um Deus caixa eletrônico, um Deus robô, um Deus máquina. E é aqui que está a questão do amor. O amor que o Deus Pai preza é o amor que é livre, inclusive para ser ódio. O amor que o Deus Pai prega é o amor que, inclusive, pode se transformar em palavras de ofensa. O amor que o Deus Pai preza é um amor livre. Assim como a adoração, eu tenho aprendido isso, e o pastor Paulo acabou de falar sobre isso aqui na palavra de oferta. Eu tenho aprendido que o louvor que Deus deseja receber é um louvor de pessoas que são tão livres que esse louvor pode até ser blasfêmia. Porque nós somos livres, presta bem atenção, irmãos, eu não estou dizendo que Deus recebe blasfêmia como louvor. Eu estou dizendo que você é tão livre para adorar ao Senhor que se você não quiser fazer, você não precisa fazer. Porque você não é coagido a permanecer na presença de Deus, assim como você não é coagido a ir embora. Jesus está mostrando que esse pai, ele ama o filho de tal forma, ele ama a liberdade dos seus filhos de tal forma, que se o filho quiser ir embora, Deus ama a sua liberdade, você pode ir. Mas se você quiser ficar, entenda que você é livre para poder permanecer na presença de Deus. Agora, não confunda livre vontade com livre juízo. Porque essa parábola mostra que o filho é livre para escolher o que quiser, mas ele não está livre das consequências das suas escolhas. Então não confunda, você hoje, irmão, escolheu a roupa que você queria usar, amém? Amém? Você tem livre escolha para isso. Agora, você pode também, aqui os homens casados, as mulheres casadas, você pode escolher, por exemplo, se envolver num relacionamento de adultério, você é livre para isso. Mas todas as coisas que fizermos, não estamos livres da prestação de contas. Amém? Então, é importante aprendermos que
o Deus Pai é o Deus que ama que os seus filhos sejam livres. Paulo vai dizer isso no capítulo 5 de Gálatas 1. Nós fizemos até um retiro jovem com esse tema. Libertos para libertar. Cristo nos libertou para sermos livres. Livre para ir embora se você quiser. E livre para permanecer se você quiser. Agora, essa relação entre pai e filho, ela é uma relação de livre escolha. Ela é uma relação de amor. E o pai ama a liberdade dos filhos. O ser criado é livre, inclusive para fazer o que nós fazemos constantemente, ignorar a realidade da existência de Deus. Quantos de nós estamos vivendo como se Deus não fosse real, como se Deus não estivesse vivo, ou como se Deus só estivesse vivo nos domingos pela manhã? E o pai está dizendo aqui que, ainda que o filho possa fazer tamanha ofensa à sua existência, ainda assim o pai continua amando a liberdade dos seus filhos. O pai ama que os seus filhos sejam livres. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? A segunda característica desse pai que ama é que ele é quem nos deu tudo o que temos. Porque esse filho que foi embora, ele não disse para o pai, pai, eu trabalhei, eu juntei dinheiro, eu tenho uma boa poupança, e agora então, com aquilo que eu juntei do suor do meu trabalho, eu vou embora. Não. Tudo o que esse filho gastou no pecado, foi o pai que deu. Tudo o que ele tinha em mãos, tudo que ele tinha no bolso para poder ir embora de casa, não foi algo que ele conquistou. Foi algo que ele recebeu de graça, o pai deu, ele só pediu. Agora, como pode um filho de Deus receber tantas coisas boas de Deus e torrar tudo no pecado? É porque o pai ama a liberdade. E ele jamais vai fazer algo que vá de encontro ao seu amor. Ele é um pai de amor. Ele é um pai que dá coisas boas aos seus filhos. Tiago vai dizer isso no capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva veio do Pai das luzes. Tudo que nós temos de bom veio de Deus. Tudo, tudo. O ar que nós respiramos, ainda que com máscara, amém? O ar que nós respiramos, a felicidade que nós encontramos nos relacionamentos, a boa música que você gosta de ouvir, a capacidade de sentir um corpo onde você pode se expressar. Tudo veio de Deus. Tudo veio de Deus. O Deus Pai repartiu tudo o que Ele criou conosco, a fim de que nós tenhamos alegria e que encontremos nele contentamento. Esse é o lugar da bem-aventurança. É onde nós estamos em Deus e encontramos nele contentamento, satisfação plena. Então, o pai que Jesus apresenta, ele é um pai que ama a liberdade. E ele é um pai que deu para nós tudo o que temos. Nós podíamos ficar aqui falando horas tudo o que Deus tem nos dado. E o mais impressionante nesse pai de amor é que ele não está te cobrando nada pelas coisas que ele te deu. Deus não está te cobrando nada em troca. Deus não está te dizendo... Veja que esse pai não é apresentado por Jesus como aquele que o filho chega e fala, olha pai, eu quero ir embora, me dá a parte que me cabe, me dá, já é meu, só não está no tempo ainda, mas me dá. E o pai fala para ele, se você fizer mais essas tarefas aqui, eu te dou. Sabe? Essas palavras não são as palavras de Deus Pai. Essas palavras são as palavras de Satanás na tentação do deserto. Se você me adorar, eu te dou isso tudo. Agora, o Deus Pai não é assim. É isso que você quer? Você é livre. Toma. Mas, pai, o que eu tenho que te dar em troca? Nada. Mas por que você está me dando? Porque eu sou um pai de amor. E ser abençoador, ser um provedor, condiz com a minha natureza de amor. Amém? Então, tudo o que temos vem de Deus. Tudo o que temos porque recebemos de Deus. A diferença é, se nós reconhecemos que toda boa dádiva vem de Deus, e isso se reverte em expressões de adoração e gratidão ao Senhor. Amém? Geralmente, o que nós fazemos é ficar insatisfeito com as coisas que temos e pedir a Deus sempre mais. Eu estava conversando com a Fernanda. Há algumas semanas atrás, eu recebi uma pessoa para um aconselhamento.
E o questionamento era o seguinte: olha, eu não entendo como tantas pessoas contam tantos casos de que Deus prosperou, de que Deus abençoou. Eu não entendo, porque no final do mês Deus não me prospera. Eu tenho uma boa empresa, eu tenho um bom trabalho, eu tenho muitos clientes, eu sou dedicado, e eu não entendo por que Deus não me prospera. E aí, naquele aconselhamento rápido de 3h30, nós começamos a fazer as anotações. Olha, Deus não te prospera, você tem uma boa empresa, você tem bons clientes. O que você entende como prosperidade? No final do mês não me sobra dinheiro. Olha, então vamos fazer aqui um mapa de onde o seu dinheiro está indo. E aí, irmãos, o dinheiro não estava indo para conta de luz, não estava indo para compra de mercado. Não, o dinheiro era gastado com cerveja e garotas de programa. Falei, irmão, se você parar de contratar esse serviço sem nota, quanto vai te sobrar no fim do mês? Realmente Deus tem me prosperado. Agora veja que absurdo é para a nossa mente conceber a ideia de que Deus continua prosperando uma pessoa que usa os seus recursos para financiar a sua prática de pecado. Veja, parece contraditório. Parece uma coisa que não cabe na nossa mentalidade. Deus estava abençoando o trabalho daquele homem, foi Deus que deu para ele uma empresa, ele orou pedindo a Deus. Agora, irmãos, quantas vezes, esse caso é um caso que choca, porque é um caso que envolve coisas que nós repudiamos, mas veja quantas vezes nós oramos ao Senhor pedindo um emprego, Deus dá o emprego e a gente usa aquele salário para poder simplesmente se afastar de Deus. Quantas vezes oramos a Deus e pedimos um relacionamento e Ele dá, e a primeira coisa que a gente faz fica na igreja, mas longe de Deus, financiando o nosso pecado às custas do corpo do outro. Então, esse pecado é um pecado que choca porque a pessoa abriu o seu pecado. Mas e nós que não vamos embora? E nós que permanecemos no culto? E nós que temos pedido coisas a Deus e quando Deus dá, a gente nem percebe que Ele deu. Porque a gente está sempre em busca da próxima resposta e quase nunca se alegrando com as respostas que já foram dadas. Então a gente está sempre falando, Deus, nós precisamos de mais. E Deus está falando, bota no papel, faz as contas. É você que tem gastado tudo que eu tenho que te dado para financiar o seu pecado e o seu distanciamento. Aquele filho não pediu ao pai parte da fazenda para permanecer. Ele pediu para poder ir embora. Nós temos pedido coisas com pretexto de permanecer, mas na verdade é que quando recebemos, o que fazemos é ir embora. É se distanciar da presença de Deus. Mas o Pai é o Pai que nos dá tudo o que temos. Então Ele me deu o pecado? Não, Ele te deu o seu corpo e as suas finanças. Você é livre para poder escolher o que fazer com essas coisas. Amém? Está fazendo sentido, irmãos? Amém? Terceira característica é que o Pai de amor apresentado por Jesus, nós estamos vendo Deus pela ótica de Jesus, amém? O Pai que Jesus apresenta como um Pai de amor, Ele nos ama com um amor sofredor. Não um amor patético, não um amor idiota, mas um amor sofredor. No versículo 20 de Lucas 15 diz que quando o filho ainda estava vindo ao longe, o seu pai o avistou lá no caminho ainda. Então Jesus mostra a Deus Pai como um pai que, ainda que tenha os seus afazeres e responsabilidade, ele mantém os seus olhos fixos no caminho por onde os seus filhos retornam para ele. E eu imagino, assim, quando eu leio isso, eu imagino o que Deus sentia, me lembrando da minha mãe. Numa das fases mais nebulosas da história da minha família, em que eu saía de casa na quinta e voltava no sábado, no domingo, na segunda, e não queria voltar para casa, queria fugir daquela realidade. Quando eu chegava em casa 4, 5, 6 horas da manhã, a minha mãe estava acordada no sofá orando por mim. E eu imagino que ela estava fazendo isso por um amor, mas um amor sofredor. Um amor que imaginava como que eu posso ter criado um filho de tal maneira e agora saber que esse meu filho está se deteriorando na prática do pecado, está se afundando com as coisas que eu dei, com as coisas que eu ensinei para ele na prática do pecado. A única coisa que um pai de amor pode fazer quando o filho decide ir embora é manter os seus olhos fixos no caminho, porque ele sabe que ele confia no bom ensinamento que ele deu para o filho, a qualquer hora ele vai voltar, mas enquanto ele não volta, o seu coração é um coração que ama com um amor sofredor, com os olhos fixos no caminho dos seus filhos.
talvez isso seja o que muitos pais estão passando hoje. Olhando para o caminho dos seus filhos e aguardando quando é que eles vão retornar, quando é que eles vão voltar. Eu sei que eles vão, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu tenho plena convicção de que ele vai voltar. Por quê? Porque eu tenho aprendido com Deus Pai que o amor que o Deus Pai sente por nós é um amor sofredor, que faz com que, ainda que ele esteja ocupado com os seus afazeres, os seus olhos estejam fixos no caminho dos seus filhos. E veja que o filho estava longe quando o pai o viu, ou seja, o pai não viu por acaso, havia uma expectativa no coração do pai para que o filho retornasse. Ele estava atento ao caminho dos filhos. Não foi algo que aconteceu, olha lá meu filho. Não. Quando eu leio isso, eu imagino que o pai toda hora fosse por cima da cerca e ficasse olhando que horas ele vai voltar. Que horas ele vai voltar? Quando que ele vai voltar? Então, Jesus está mostrando que o Deus Pai é um Pai que ama com amor sofredor. E eu acredito que aqui existe também a questão da soberania do Deus Pai. Porque cada acontecimento marcado por esse filho que foi embora nessa história fez com que ele se lembrasse da casa do Pai. Era como se cada circunstância contrária fosse um apelo de Deus dizendo: existe um lugar na minha casa para você. Tem comida na casa do Pai. Tem abrigo na casa do Pai. Você está aí porque quer. Eu não mandei você para ir, você foi porque você quis. É como se o Espírito Santo estivesse o tempo inteiro dizendo: olha, volta, volta. Aquela coisa da comparação. Experimenta uma coisa e aí lembra, na casa do meu pai não era assim. Aí experimenta outra coisa, na casa do meu pai não é assim. Ao ponto daquele filho retratado por Jesus nessa história chegar ao fundo do poço, dele desejar comer comida de porco, mas ninguém nem isso queria dar para ele. E aí ele lembra que até o servo na casa do pai dele era tratado com mais dignidade. Então o pai ama com amor sofredor e por meio do seu espírito ele faz apelos constantes para que os seus filhos retornem para a casa do seu pai. Amém? Glória a Deus. O Deus Pai é um Pai de amor. O Deus que Jesus nos apresenta é um Pai de amor. E a quarta característica desse Pai é que Ele é um Pai de compaixão. Verso 20 de Lucas 15 diz: quando o seu pai o avistou e compadecido dele. Você sabe o que é compaixão? Compaixão deveria ser a maior marca da igreja. É a compaixão que torna ambientes favoráveis para a confissão acontecerem. Ambientes de confiança e de cura. Jesus nos apresenta o Deus Pai como um Pai que se compadece dos seus filhos. E você sabe o que é compadecer? Compadecer é sofrer junto. Compadecer é se colocar no lugar do outro. E nós temos inúmeras passagens na Bíblia que nos mostram que o Deus Pai é um Deus de compaixão e que esse sentimento era o mesmo sentimento compartilhado pelo seu Filho Jesus. Então eu queria aqui destacar, dentro dessa característica, mais 3 características da compaixão do amor do Pai. Porque o nosso Deus não é um Deus indiferente a quem somos ou aos nossos sofrimentos. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus de intimidade. Ele é um Deus de relacionamento. E a primeira característica que eu vejo na compaixão de Deus é que a compaixão de Deus revela, impulsiona o conhecimento do caráter amoroso de Deus. Deus, mais uma vez eu repito, Deus não fará nada em oposição ao seu amor. Ele nos vê sofrendo as consequências das nossas péssimas escolhas. E ainda assim, Ele nos recebe com um amor compassivo. É como se fosse assim, você dá um conselho para alguém, a pessoa vai lá e faz tudo o contrário, e depois ela volta sofrendo. E ao invés de você falar assim, eu falei, você fala assim, está sofrendo? O seu sofrimento causa sofrimento em mim também. Ainda que você tenha sido teimoso, ainda que você tenha sido cabeça dura, ainda que você tenha ignorado a minha própria existência, quando você sofre, o seu sofrimento me faz sofrer também. A Bíblia diz, Jesus mostrando o amor do Pai como um amor que é compassivo. Quando o pai viu o filho voltando ao longe, ele não foi preparado para poder lançar no rosto do seu filho as suas péssimas escolhas. Pelo contrário, aquele pai simplesmente sentiu na pele o sofrimento que o seu filho estava sofrendo. E isso só pode acontecer se for por meio do amor. O Deus Pai é um Deus compassivo, porque Ele é um Deus de amor. E eu não sei como você se sente diante de uma realidade dessa,
mas eu amo a ideia de saber que a minha vida está nas mãos de um Deus que é amor. De um Deus que sente o que eu sinto, de um Deus que sofre o que eu sofro, de um Deus que não me deixa sofrer sozinho, mas Ele sofre comigo os meus sofrimentos. Amém? A segunda característica dessa compaixão é que ela tem como alvo os perdidos. Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio para buscar o que se havia perdido. Então, o alvo da compaixão de Deus é o resgate daquele que se perdeu, daquele que um dia estava à vista, mas agora está sumido, daquele que um dia estava na mesa do Pai, mas agora está desejando a comida dos porcos. É sobre eles que a compaixão de Deus reluz, é sobre eles que a compaixão do Pai de amor se direciona. Nós podemos encontrar, irmãos, uma definição mais simples dessa compaixão em direção ao perdido, que é graça. A graça de Deus que salva o perdido. E a terceira característica dessa compaixão é que ela é uma compaixão que revela o amor de Deus, é uma compaixão que revela o amor de Deus sobre os perdidos, mas existe algo também que mostra nessa compaixão que o amor com que Deus nos ama é um amor intenso. Não é um amor mais ou menos, não é um amor xoxo, não é aquele amor de palavras, é um amor intenso. É um amor tão intenso que João, no capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É um amor tão intenso, é um amor tão vivo, é um amor tão forte, que fez com que o Deus Pai encarnasse em forma humana para habitar entre nós e sofrer na cruz o sofrimento que estava destinado para mim e para você. E é por isso que Isaías vai dizer que o que ele recebeu sobre ele nos promove paz, mas o que estava sobre ele era castigo. Castigo. Um amor tão intenso que fez com que Deus abrisse mão da sua glória, se esvaziasse de si mesmo e assumisse a forma de um homem para morrer na cruz em nosso lugar. Paulo diz que Jesus é a prova do amor de Deus por nós. É um amor tão intenso que Mateus 14:14 diz que, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu dela e curou os enfermos. Pensa nisso, compaixão significa sofrer junto ou trocar de lugar com alguém. O que Jesus está aqui nos ensinando é que Deus Pai, quando vê você e eu enfermo, Ele sabe a dor que a enfermidade te causa. E é por isso que Ele libera sobre nós palavras de cura, porque Ele sabe o que você sente. Ele sabe o que você sente. É um amor tão intenso que Mateus 15:32 diz: então Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer, e não quero mandá-los embora para casa em jejum, porque não quero que eles desfaleçam pelo caminho. Jesus é um Deus que mostra o Deus Pai compassivo com aquele que sente fome, com aquele que não tem o que comer, com aquele que precisa de sustento e provisão. E veja que aqui o motivo da fome é que as pessoas estavam andando atrás de Jesus. Elas estavam seguindo Jesus há 3 dias sem comer. E Jesus disse: eu posso até mandar eles de volta para casa, mas eu tenho compaixão do que eles sentem. Eu tenho compaixão dessa fome espiritual que faz eles virem até mim e me seguirem durante 3 dias. E eu não quero que no meio do caminho, por causa da fome que eles sentem por minha causa, eles desfaleçam pelo caminho. Então vamos alimentá-los. Eu me compadeço deles. Aleluia. Amém? Amém. Diz em Mateus 20, 29 ao 34, que saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus, e eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. O que aqueles cegos estavam clamando? Senhor, as pessoas passam por aqui, mas elas não sentem o que nós sentimos. Elas não sentem a angústia que nós sentimos. Elas não conseguem se sensibilizarem à dor que nós sentimos, ao sofrimento que nós sentimos. Então, o que eles estavam clamando, eles não estavam nem gritando, falando: Senhor, me cura. Eles estavam dizendo: Senhor, sinta o que eu sinto. Senhor, mostre que o Senhor se importa. Senhor, mostre que o meu sofrimento não é indiferente a você. A única coisa que as pessoas precisam saber é que alguém se importa. E porque se importa, farão algo.
Então eles começaram a clamar: Senhor, tenha compaixão. Senhor, tenha compaixão. Senhor, se importe com o que a gente passa. Se importe com o que a gente sente. Se importe com as nossas aflições. E aí Mateus escreve que Jesus parou. Que em meio a uma multidão, 2 cegos clamavam: tenha compaixão. E Jesus parou. E aí então Jesus faz a pergunta: o que vocês querem que eu faça? E eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. E aí a Bíblia diz que profundamente compadecido. Jesus não falou assim: tá, para de me amolar, vou te curar para que você vá embora e pare de ficar gritando. Não. Mateus descreve Jesus compadecido? Não. Profundamente compadecido. Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e foram embora? Não, o seguiram. Diferente do filho pródigo, a bênção que eles receberam não foi usada para se afastar do Deus Pai, mas foi usada para aprender a caminhar nos caminhos do Deus de amor. Mas Jesus, sentindo a mesma coisa que o Deus Pai sentia, estava profundamente compadecido. Tenho outras referências, mas eu vou pular por causa do tempo. Mas o importante é saber que o Deus Pai é um Deus de compaixão. Quinta característica: Jesus apresenta um pai que é mais rápido em se reconciliar do que os seus filhos. Porque Jesus descreve que o filho vinha pelo caminho, mas quando o pai viu, saiu correndo ao encontro do filho. Jesus mostra um Deus Pai que é mais rápido na busca por reconciliação do que os filhos. Veja que, quando Jesus descreve, Jesus é tão detalhista ao contar essa história, que ele diz que quando aquele filho começou a se lembrar do que ele desfrutava na casa do pai, ele começou a fazer um ensaio mental do que ele falaria quando chegasse na casa do pai. Ele começa a dizer: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, e quando chegar lá eu vou falar o seguinte. Ele já veio com o discurso pronto. Mas quando o pai o viu no caminho, o pai não estava interessado com o discurso dele. O pai já havia escutado o clamor do coração do filho em retornar. Então, quando o pai o avista com um amor sofredor e compassivo no caminho, o pai mesmo tem a iniciativa de correr ao encontro do filho. O Deus que Jesus mostra que é um Deus de amor, é um Deus que tem pressa em reconciliação. Porque aquele filho nessa história poderia fazer o que muitos de nós fazemos o tempo todo. Pensa em voltar, mas quando chega na beira do caminho, começa a fazer a conta. Mas vai ser muito difícil. Eu vou ter que abrir mão disso. Eu vou ter que abrir mão daquilo. Abrir mão do que? Você já perdeu tudo. Sem Deus você não tem nada. Sem nada. Aquele filho não tinha o pai, ele só tinha o dinheiro do pai. Sem nada. Sem Jesus você não tem nada. Mas quando há no coração daquele filho um reconhecimento de que o melhor lugar para ele estar é a casa do pai, o pai aí sim é mais rápido do que o filho em encontrá-lo no caminho. O pai não esperou nem que o filho chegasse em casa. Ele encontrou o filho no caminho. Amém. A sexta característica é que este pai de amor é um pai que recebe o filho do jeito que o filho chega. Lucas 15:20 diz que o pai o abraçou. Agora presta atenção. Vamos refazer a história desse filho. Saiu de casa bonito, bem vestido, cheiroso e com dinheiro no bolso. Gastou todo o dinheiro que tinha com meretrizes, agora começou a trabalhar num campo apacentando porcos. Ele estava na mesma condição que ele estava quando ele saiu de casa? A Bíblia diz que ele tinha fome. E Jesus diz que ele gastou seu dinheiro em outro país. Então ele fez uma longa viagem até voltar para casa nessa história. Agora, dizem que quem tem pressa, quem tem fome, tem pressa. Eu tenho aprendido que quem tem fome tem abafo. Amém? Quem tem fome tem abafo. Então, veja bem, qual era a condição desse filho quando ele voltou para casa? Com fome. Vindo de uma longa viagem. Tendo sido uma pessoa que trabalhava com porcos. Imagina o estado desse filho. A mensagem da religião é: se conserte e volte para o pai. A mensagem do evangelho é: volta para o pai que o pai troca as suas vestes. O pai te aceita do jeito que você está. E de braços abertos. Jesus mostra que esse pai estava de braços abertos para abraçar o filho de volta. Para receber o filho de volta. Isso nos leva à sétima característica. Que esse pai apresentado por Jesus, ele sente prazer no perdão dos seus filhos.
Ele sente prazer em perdoar os seus filhos, porque Jesus vai dizer que, depois de tê-lo abraçado, o pai o beijou. E beijo, irmãos, presta bem atenção. Se alguém te ofende, num gesto de falsidade ou até de desencargo de consciência, você até consegue apertar a mão e dar um abraço. Mas dar um abraço daquele bem aconchegante e um beijo no rosto, só se essa conta tiver sido zerada, só se essa dívida tiver sido perdoada, só se o seu coração estiver livre de mancha, livre de mácula, livre de rancor. Livre, livre, livre. O pai ama o seu filho e ele lhe oferece perdão com um amor livre para amá-lo e para perdoá-lo. Não houve discussão, não houve briga, não houve prestação de contas. O filho decidiu voltar, o pai correu até o filho, o encontrou no caminho, o abraçou, o recebendo do jeito que ele estava e recebendo ele com um beijo santo, um beijo de perdão. Um beijo daquele que diz: filho, eu restauro a nossa intimidade, eu restauro o nosso relacionamento. Você saiu daqui e quando você me considerou morto, na verdade quem morreu foi você. Foi você. Quando você considerou que o pai estava morto, na verdade quem morto estava era você. Mas eu te perdoo e restauro a nossa intimidade. Vem aqui que eu te dou um beijo. Um beijo. Quantos já foram recebidos pelo Senhor com um beijo de perdão? Amém, irmãos? O apóstolo Paulo vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É como se Paulo estivesse explicando essa parábola. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Não foram algumas coisas que se fizeram novas, tudo se fez novo. E ele diz: ora, tudo isso provém de Deus. Assim como o que esse filho usou para poder gastar do lado de fora veio de Deus, a reconciliação também partiu de Deus, o perdão também partiu de Deus. Deus o atraiu à sua presença, lembrando dele, de como é viver na casa do Pai. E agora, quando o filho retorna, o Pai o recebe com perdão disponível. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação. O pai de amor não estava levando em conta agora os pecados do filho. Essa passagem está em 2 Coríntios 5, 17 a 19. Não estava levando em conta os pecados que o seu filho cometeu. Mas ele estava, na verdade, oferecendo de graça, de livre vontade, do seu livre desejo, da sua soberania, perdão para que o seu filho se sentisse aceito. Não levando em conta as ofensas. O pai que Jesus nos apresenta é um pai que reafirma a nossa real identidade como filhos. Porque quando esse filho, no versículo 22, decidiu voltar, ele disse para o pai que ele não era mais digno de ser tratado como filho. Então, ele tinha no seu coração uma disposição para voltar, mas ele não tinha no seu coração, ou ele não tinha na sua consciência, a cara de pau de, depois de ter considerado o seu pai como morto, exigir que o seu pai agora o tratasse como o filho que ele era. Então ele diz: pai, me aceita de volta, mas não mais na condição de filho, me aceita na condição de servo. E aí o pai reafirma para o filho a sua real identidade. E o pai diz para os seus servos: tragam roupa, tragam um anel, tragam sandálias. Quando um rei queria tratar alguém com distinção, com honra, um hóspede especial, ele mandava que fosse trazido para aquela pessoa especial a quem ele queria honrar, roupas distintas, roupas diferentes. Jesus diz que quando o pai fala para os seus servos trazerem roupa, não manda trazer uma roupa igual a de todos, manda trazer a melhor roupa. Jesus estava devolvendo ao seu filho aqui, o pai estava devolvendo ao seu filho dignidade. Dignidade. Você não será tratado como um servo, porque você não nasceu para ser tratado dessa forma. Ainda que você tenha cometido falhas, ainda que você tenha cometido erros, o que você fez não altera o meu caráter de um pai amoroso e compassivo. Por isso eu tratarei você como aquilo que você de fato é, um filho.
Então, receba as melhores vestes. Vestes de santidade, vestes de honra, vestes de dignidade. O pai manda trazer para aquele filho um anel. Anel significa aqui autoridade. O pai estava devolvendo ao filho a sua dignidade e devolvendo ao filho a autoridade. Nós temos como filhos a autoridade pelo nome de Jesus. Nós temos, mas e os pecados que eu cometi lá atrás? Uma vez perdoados, perdoados estão. Agora que nós precisamos aprender a ter uma mentalidade de filho. E o pai também manda trazer sandálias para calçar os pés daquele filho. Eu não sei se você sabe sobre isso, mas escravos não usavam sapatos. Sapatos eram destinados para pessoas livres. Quando um escravo recebia a sua liberdade, o que ele fazia era trazer no seu bolso algum trocado que ele fosse suficiente para que ele comprasse sapatos. Porque quem olhasse para ele saberia que por ele estar com seus pés calçados, ele era um homem livre. E Jesus está mostrando que Deus Pai é um Deus que devolve a dignidade dos seus filhos, tratando eles com honra. É um Deus que devolve a autoridade dos seus filhos, colocando um anel no dedo deles. Mas é um Deus que reafirma a sua identidade. Antes você era escravo do pecado, antes você gastava tudo que você recebia para poder financiar a sua prática carnal, mas agora eu lhe devolvo a liberdade, calçando os seus pés. Você não é mais um escravo, você é livre. Os filhos acham que saindo da casa dos seus pais serão livres. E Jesus está mostrando, na verdade, quando você quis ser livre longe do pai, aí é que você se tornou um escravo. Mas agora de volta na casa do pai, eu restituo sobre você a liberdade que Cristo conquistou sobre você na cruz do Calvário, calçando os seus pés. O pai devolve a real identidade dos filhos. E para a gente terminar, que meu horário aqui já foi. O pai festeja a conversão real dos seus filhos. Ele disse no versículo 23 e 24, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer, vamos festejar. Por quê? Por que aquele pai está festejando? Jesus está aqui complementando com essa história o que ele disse no versículo 7 do mesmo capítulo de Lucas 15, que ele diz, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que Jesus está dizendo? Que o que agrada, o que alegra, o que faz... Existe algo que faz Deus festejar, irmãos. Existe algo que faz Deus... Eu não sei, eu acredito que existe algo que faz Deus dançar de alegria. É quando um pecador se arrepende. Este é um dos propósitos dessa parábola. Revelar a alegria do Pai de amor quando um pecador se arrepende. E Jesus diz que o Pai fala com os seus servos, vamos celebrar, vamos comer, vamos nos alegrar. Qual é o motivo dessa festa, Pai? Qual é o motivo dessa alegria? O meu filho estava morto, mas agora reviveu. Ele estava perdido e agora foi encontrado. Sabe, Deus pode te prosperar financeiramente e não haverá festa no céu. Deus pode curar a sua enfermidade e não haverá festa no céu. Mas quando um pecador se arrepende, o Pai de amor fecha um salão de festas e começa uma grande festa, uma grande celebração. Jesus mostra que o que alegra o coração do Deus Pai é conversão verdadeira, conversão genuína. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? Não é simplesmente uma mudança moral. Agora, ele falava palavrão, agora não fala mais. Ele bebia bebida alcoólica, agora ele não bebe mais. Isso é reduzir o poder do Evangelho. Paulo vai dizer em Efésios 2, do 1 ao 6, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas próprias transgressões e pecados, nas quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Porque há festa no céu quando um pecador se converte. Porque quando passamos da morte para a vida em Cristo Jesus, o que move a nossa vida já não é mais isso que os nossos olhos veem. Em Cristo estamos assentados nas regiões celestiais, à destra de Deus, numa posição de governo, de autoridade, de reinado com Ele para todo sempre. É muito mais do que um simples levantar as mãos e vir aqui na frente. É uma transformação que acontece no mundo espiritual. E o pai se alegra, o pai festeja quando um filho se arrepende dos seus pecados. O pai faz festa quando o filho se arrepende. E por último, irmãos, o pai que Jesus nos mostra, o pai que ama, ele também ama os filhos que se perdem dentro da própria religião. Porque aquele filho que ficou em casa, ele estava na casa do pai, sobre os cuidados do pai, sobre a provisão do pai, mas ele não tinha nenhuma experiência com o pai, porque ele não se relacionava com o pai como deveria se relacionar. Em termos evangélicos, ele não orava. Ele não adorava. Ele não passava tempo com o pai. E quando isso acontece, quando um filho se perde dentro da religião, ele baseia o seu relacionamento com o pai por meio de lista de tarefas. Pai, eu não mato, não cheiro, não roubo, não fumo, não transo. Eu não falto culto. Eu faço tudo, eu faço tudo. E o Senhor nunca me abençoa. E o pai está dizendo, mas você nunca pediu nada. Você só estava trabalhando. Mas a gente nunca se relacionou. Você nunca falou comigo o que você realmente queria. O filho queria, você nunca me deu um bezerro para eu poder festejar com meus amigos. Aí o pai fala, ué, mas já não era tudo seu? Você nunca me pediu. E aí surge no coração do filho que se perde na religião uma indignação. Porque ele considera o pai um tolo ao perdoar o pecador. E a restituir o pecador. Porque a sua experiência está pautada no mérito. E o que Jesus está nos ensinando é que as nossas experiências com Deus são respaldadas pela graça. Amém? Quanto mais eu faço para merecer, menos disposição para desfrutar de relacionamento eu tenho. Porque eu trabalho com Deus na base do mérito. O que eu mereço, Deus? Pelas coisas que eu faço, o que eu mereço. E porque eu acho que eu mereço, eu espero que Deus perceba que eu mereço. Então, num ato de consideração, Deus me dê as coisas que eu não pedi simplesmente porque Ele acha que eu tenho que merecer. Amém? Não é assim? Ele acha que eu tenho que merecer. Ele acha... Deus, eu faço tantas coisas. O Senhor não me deu nada. Será que o Senhor não viu? Será que o Senhor estava desatento? Ou será que só tem valor aquele que vai lá para fora e gasta tudo? Não, você também tem valor. Olha o que Jesus diz. Jesus diz que o pai chegou para esse filho, no versículo 28, e ficou insistindo para que ele entrasse na festa. O pai estava celebrando que o seu filho estava morto, agora reviveu. O pai estava celebrando que o seu filho estava perdido e agora foi encontrado. O pai estava alegre, o pai estava feliz, o pai estava festejando, mas o filho que nunca saiu da igreja, que sempre ficou agarrado na religião, mas nunca desfrutou de relacionamento do pai, ele não consegue se alegrar com aquilo que alegra o coração do pai, ele fica indignado quando o pai está alegre. Quando Deus é adorado por um pecador, né, que todo mundo está na cara, o filho que baseia o seu relacionamento por mérito fala assim, como pode levantar a mão para adorar sendo tão pecador igual você é? Deus só pode aceitar a minha adoração, porque eu não falto culto, porque eu participo das lives terça-feira de oração, porque eu venho aos cultos de quarta-feira. Quando abre a lista para poder, de presença para o culto, eu sou o primeiro a botar meu nome. É a minha adoração que Deus recebe. E o pai está falando, sai do pátio, entra para a festa. Sai do pátio. Se alegra comigo. Para de olhar para as coisas que não estão acontecendo. Olha para as coisas que eu estou fazendo. Há uma festa aqui. Há lugar para você nessa festa. Entra. Pai, não quero. Entra, filho. Pai, não quero. Oh, pai, não quero. Você nunca me deu um bezerro cevado para eu comer com meus amigos, pai. Não quero. E o pai está falando, filho, tem lugar para você nessa festa. Para de se perder de mim dentro de casa, gente. Para de se perder de mim dentro da igreja. Para de se perder de mim dentro do ministério. Para de se perder de mim dentro dos afazeres.
Para de se perder de mim. Nós estamos no mesmo lugar, mas a gente nunca se encontra. Nós estamos no mesmo lugar, mas você nunca desfruta do meu favor. Não é porque eu não quero, é porque você é que não para. É você que não olha. É você que está baseando o seu relacionamento em mérito. Agora, meus irmãos, o que seria de nós e das nossas igrejas se nós permitirmos que Deus nos trate como Ele realmente gosta de nos tratar, como filhos? O que seria dos nossos relacionamentos, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas preocupações de nos frustrarmos, de nos magoarmos, de sermos traídos, de sermos feridos, se nós aprendermos a olhar para Deus como que Ele realmente se revelou por meio de Jesus, que é um Deus que é Pai. Um Deus que é Pai. Um Deus que ama os seus filhos. Um Deus que ama com um amor compassivo. Um Deus que sente o que a gente sente. Um Deus que chora quando a gente chora. Um Deus que peleja por nós, porque essa é a função do Pai. Prover, proteger e direcionar. O Pai te guarda porque Ele é Pai, não porque Ele é seu guarda-costas. Ele não te provê porque Ele é uma máquina que você bota a moeda e cai lá um biscoito ou uma latinha de refrigerante, não. Ele te provê porque faz parte de quem o Pai é, prover para os seus filhos. Ele quer te orientar e Ele quer te guiar por meio do Espírito, porque o que o Pai faz é direcionar os seus filhos. Agora, quantos de nós estão perdidos do Pai, dentro da casa do Pai? Quantos de nós não desfrutam do relacionamento? E eu não estou dizendo aqui, irmãos, sobre bênçãos materiais. Eu estou falando sobre relacionamento com Deus. Eu estou falando sobre relacionamento com o Pai. Como seriam as nossas famílias se nós aprendêssemos a tratar uns aos outros como filhos e filhas de Deus? Com a dignidade que Deus nos trata, com a honra que Deus nos trata, não fazendo do outro um escravo dos nossos ministérios ou um escravo das nossas convicções, mas tratando o outro como um ser livre, para ir ou para ficar, para adorar a Deus, para amá-lo e para amarmos uns aos outros. Nós só podemos fazer aquilo que nós vemos que Deus faz. Nós podemos adorá-lo percebendo como é a relação entre a Trindade, um dando glória ao outro, um glorificando o outro, um exaltando o outro. É assim que nós devemos nos relacionar, entendendo que somos filhos de Deus e que Ele é um pai que ama com amor compassivo. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé para a gente orar? Você que recebeu esta palavra e quer se reconciliar com Deus, entre ali no nosso site, coloque o seu nome, seu e-mail, telefone, nós oraremos por você. Não estou te chamando para vir para a igreja aqui, para chamar, mas para você se reconciliar com o Pai. Jesus veio para nos levar ao Pai. Não é? Então, nesta manhã, receba esta palavra. Que nós que estamos aqui, nos reconciliemos com Deus, entremos na presença de Deus, intimidade com Ele. Não apenas frequentadores da igreja, frequentadores de igreja, mas filhos de um Pai amoroso. Que tremendo. Quantos recebem esta palavra? Glória a Deus. Obrigado, pastor, por ter atendido o nosso convite. Estamos saindo aqui edificados. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã santa, esta manhã, Senhor, gloriosa. Pai, que ouvimos a tua voz, ouvimos a tua palavra ministrada pelo teu servo. Continua, Senhor, fluindo através da sua vida. Flua, transborda através do teu servo para esta geração, para esta igreja tão carente, tão envolvida com tantas coisas, menos contigo. Senhor, usa a sua vida, sua esposa, usa, Senhor, seus talentos. Esconde essa família na palma das suas mãos, esconde de todo ataque, de todo levante, e que portas sejam abertas para que esta unção flua, Senhor, flua e chegue aonde tem que chegar. Toma aqueles que estão, Pai, se reconciliando com o Senhor. Falamos agora, Pai, sobre aqueles que deixaram a tua casa, deixaram, Pai, a tua presença. Senhor, obrigado porque eles estão voltando, obrigado porque o Senhor está de braços abertos para recebê-los. Senhor, que nesta manhã haja uma festa no céu,
uma festa na tua presença. E Senhor, não permita mesmo, Senhor, não permita que a gente esteja na tua casa, mas não contigo. Na tua casa e na tua obra, mas não contigo. Senhor, não, Senhor. Leva-nos em paz, nos dê uma semana de bênçãos. A igreja, Senhor, não para, não deixa o teu povo parar. Vidas sejam salvas, reconciliadas, restauradas. Abençoa as células, abençoa todo tipo de reunião, Senhor, de oração, de evangelização, de comunhão. Que esta semana seja uma semana de vitória para o teu povo, de bênçãos. Sim, te pedimos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Olha, nós amamos vocês. Tenham cuidado, irmãos, com a aglomeração, ok? Espero vocês nas atividades da igreja. Deus abençoe. Não sei se tem um café aqui ao lado, mas se tiver, você pode chegar ali. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Marcos Vinícius. Obrigado a toda a equipe dessa manhã. Deus abençoe. Paz.